Oi, Bruno, tudo bom? Cara, muito obrigado por participar comigo nesse vídeo hoje. Espero muito ter um papo legal que ajuda outros empreendedores e pessoas que estão pensando em empreender a aprender como fazer tanto sucesso como você. Eu admiro muito sua carreira e obrigado, cara, por ter feito um tempinho para nós falar aqui hoje. Obrigado, Mike. Para mim é um enorme prazer, fico muito lisonjeado com o seu convite e eu acho que sucesso é uma coisa muito relativa. Eu admiro muito você como empreendedor e sua carreira também, então é mais que um prazer estar aqui com vocês hoje, Mike. Obrigado, Bruno. Bruno, eu te conheci quando eu estava trabalhando na Ebanks, que hoje a gente sabe é uma empresa de sucesso, é um unicórnio, né, do Brasil. Aliás, estão expandindo em vários outros países. E tu estava lá quando eles eram ainda, sei lá, com 30 funcionários, não sei o quê. E já na época eu estava falando, nossa, eles estão crescendo muito, ninguém sabe, é sensacional. Porém, tu decidiu empreender e seguir uma outra linha de carreira. Queria te perguntar, como tu decidiu que empreendedorismo é seu destino? Boa pergunta. Na verdade, Mike, a resposta ela veio muito antes de eu entrar no Ebanks, né? Antes de eu entrar no Ebanks, eu já sabia que eu queria empreender, eu já sabia que eu amava construir coisas. Eu só não sabia que eu amava construir tecnologias, mas eu sempre gostei de construir Perfeito. coisas, né? Então, antes de entrar no Nubanks, eu tinha montado uma outra startup também chamada Sorte do Mês, e eu passei um ano e meio nessa startup e infelizmente não deu certo, acho que ficaram várias lições. E aí, como eu precisava continuar crescendo profissionalmente e pessoalmente, eu resolvi dar uma pausa na minha vida e aprender com o dinheiro Perfeito. dos outros. E aí foi quando eu entrei no Nubanks e acabei trabalhando um ano lá. Na época, eu acho que tinha 33 ou 34 pessoas no time, e hoje Perfeito. são mais de 2.000 pessoas na empresa. Uma baita escola para mim também. Sou muito grato por ter passado por lá. E isso é uma coisa que tu falou, tu sempre gostou de construir coisas desde cedo, tu era, tipo, criança, ou veio durante a universidade, ou, não sei, em algum momento específico? Assim, eu acho que eu posso dizer que eu sou um pouco de um filho rebelde, né? Porque meu pai, ele sempre dizia para mim, você vai fazer uma grande carreira, você vai fazer carreira, trabalhar em multinacional, Nossa, e meu pai, é a mesma coisa, viu? Para mim. é, vai estudar, né? Ser um grande diretor. Desapontamos eles um pouquinho, né? De certa forma, a gente pode dizer que sim. E assim, eu acho que isso sempre me incomodou muito, sabe? Meu pai falar o que eu tinha que fazer, né? Pô, como assim ele vai falar o que eu tenho que fazer? Eu tenho que descobrir o que eu quero fazer. E eu acho Perfeito. que essa inquietude toda sempre me cativou. Então, quando eu era mais jovem, né, nos meus 12, 13 anos, eu jogava muito joguinho na internet. Na época que o computador não tinha internet de escada, a gente estava bem no começo, né, tinha Aham. uns disquetes ainda. E naquela época dos jogos online, eu sempre gostava de montar coisas, né, virtuais, assim. Hoje a gente tem até um termo chamado metaverso, né, mas na época eu gostaria de montar castelos e chamar as pessoas para participar. E eu sempre tive essa paixão, assim, de liderar as pessoas por uma causa. E, cara, deu muito certo. Eu acabei até ganhando um dinheirinho, né, na minha adolescência, por vários anos com esses jogos online. E aí veio minha paixão de empreender, assim, jogando na internet. E Nossa, e aí que pessoas eu falam que jogar não é útil, mas também incentiva pessoas a conhecer novos frentes, novas ideias, novas pessoas, novas tecnologias. Então não é inútil jogar, né? Não, e é ao contrário, assim, hoje eu que sou pai, eu inclusive vou incentivar meu filho a jogar, porque eu acho que Que é desenvolve legal. muito a capacidade analítica, né? É como um xadrez, de certa forma, né? Você tem que pensar em estratégia, você tem que prever os movimentos, sempre tem que estar um one step forward, assim. Então, Perfeito. isso para mim foi uma coisa que me abriu muito a cabeça jogando, assim. Sim, Óbvio que eu abri mão de muita coisa em paralelo, né? Decepcionei muito meus pais, deixava de sair para a rua brincar, mas sim. mas acho que faz parte de quem eu sou hoje, toda essa rotina. Nossa, eu também jogava bastante, particularmente de jogos de estratégia. Amei analisando curto prazo, longo prazo, várias peças. Até hoje, se estou muito estressado, uma vez por mês, uma vez cada 2 meses, eu tiro um dia, um sábado, um domingo, quando a esposa permite, para eu sumir o dia e jogar sozinho. Nem multiplayer, eu gosto de estar lá, tipo um xadrez, porque fico captivado e, não sei, ajuda a minha criatividade bastante, acho. Com certeza. E assim, eu acho que grande parte
dessa construção no decorrer dos anos foi o fato também da internet ter sido uma coisa que permitiu muita acessibilidade, porque antes, né, Muito. você tinha internet, ela era muito limitada. Hoje, você não precisa nem ser desenvolvedor para construir coisas online, né? E eu acho que esse é o grande objetivo da conversa Verdade, aqui, né? verdade. Mas hoje é muito possível você construir qualquer coisa, basicamente, sem precisar ser um desenvolvedor. E isso é incrível, assim. Hoje Isso você fica consegue. muito mais acessível. Antes, código chegava nesses livros, não sei se tu lembra, quando eu estava estudando C++, Aham. era um estudo de capítulos, pouco dinâmico, pouco didático, é muito boring, era muito cinza o estudo. Aliás, É, por isso eu abandonei, fui estudar economia, porque falei, nossa, isso é chato, né? Então, mas hoje é diferente, o jeito de criar algo foi tão humanizado, e feito acessível, que acho que empoderou muitas pessoas e implementar tecnologia nas empresas deles. com certeza. E assim, só abrindo um parênteses, eu fico imaginando o que está por vir nos próximos 10 anos, né? Porque Sim, hoje a gente já tem essa linha chamada de no code, né? Que você pode desenvolver sem saber desenvolver. Mas eu exato. fico pensando nos próximos 10 anos, que você não precisa nem saber o que você quer, você vai falar, né? Você vai chegar ali no navegador, você vai falar assim, olha, eu queria um aplicativo que eu pudesse montar um menu aqui para o meu. Cara, o robozinho vai pegar, construir tudo, só vai falar para você subir as fotos ali e os Bem preços possível, encargar. viu? Vai vir meio uma assistente, que é um arquiteto para ti, e tu é meu cliente, e começa a criar base do seu código. É, Nossa, eu acho que o desafio não vai ser nem tanto aonde a gente vai conseguir chegar com tecnologia, mas sim os limites dessa tecnologia, né? Porque você pensa que tudo isso que a gente vai fazer vai ser, vai advir da inteligência artificial. Só que se sim, você chegar e falar assim, quero fazer um aplicativo para restaurantes, nada impede de você falar assim, pô, quero fazer uma arma em casa. Então, eu acho que a gente tem que saber quais são os limites que essa tecnologia vai ter no futuro, né? Os limites éticos, que essa eu acho que é a grande discussão de hoje, né? sim. Discussão de Entra um carro pouco autônomo. ética e moralidade, tudo em volta desse assunto de inteligência artificial, de Fato. fato. Mas vai ser tudo maravilhoso no futuro, assim. Você vai construir coisas simplesmente pedindo para a máquina construir. Eu estou ansioso para chegar esse momento. Quando eu passei alguns meses na Singularity University, tive a prazer de participar em várias aulas, e falaram muito sobre esses tópicos, as regras éticas em volta de AI, as limites, ou tecnologia que está cada vez mais e mais exponencial, e onde isso está indo em cada vez mais tempo. E, de fato, as coisas estão mudando cada vez mais rápido, e acho que a gente vai viver por muitas coisas interessantes que vão gerar muitas oportunidades para empreendedores a aproveitar novas ondas, novas tendências e novos problemas que vão sair juntos com essas novas coisas que vão vir, né? Com certeza. Eu sou um grande fã de todo esse movimento e eu estou ansioso para o que está por vir. Perfeito, né? Também. O Bruno, hoje você é CEO de EONerd, uma empresa bem bacana. Eu tive o prazer de assistir o ascensão, ou ascensão, ou da crescimento dessa empresa desde os X anos que a gente nos conhece já. Me conta, assim, como surgiu a ideia de montar essa empresa lá na época? Isso sempre era uma paixão, isso sempre era uma dor que tu quis solucionar. Tu estava na Ebanks no momento, né? Quando tu começou a idealizar ou pensa de repente em montar esse business. Sim, eu estava no Ebanks, eu estava na época trabalhando direto com um CEO que se chama Fonse, e o meu papel era vender. Então, eu tive a oportunidade de aprender muito sobre vendas, grandes vendas, né? Vendas de B2B, que eles chamam para grandes contas. Mas é que nem eu comentei, né? Eu sempre fui mordido para aquele bichinho do empreendedorismo, e eu Aham, sempre ficava pensando assim, né? Pô, eu queria encontrar um problema para resolver, um problema que eu pudesse chamar de meu, um problema que eu simpatizasse e que eu pudesse resolver e de forma escalável. Essa sempre foi minha equação básica. Então, na época que eu perfeito. estava trabalhando no Ebanks, eu sempre lia muita newsletter, eu sempre estava atualizando e eu sempre gostei de marketplace. Eu amo marketplace. Para mim, a ideia de você conectar prestadores de serviços, produtos digitais, eu acho incrível esse poder, assim, sabe? E me atingiu uma ideia na época que era assim, eu comecei a ver pessoas com um padrão de comportamento que elas estavam tendo dificuldades de consertar o computador delas.
E quando eu comecei a ver isso, eu fui pesquisar e eu vi que a tecnologia, ela crescia exponencialmente mais rápido do que o conhecimento do ser humano. Então, naturalmente, toda a tecnologia ia continuar evoluindo e a demanda de conserto ia continuar aumentando, porque as pessoas não conseguiam acompanhar a evolução desses Claro. aparatos, né? Então, cara, quando você faz uma continha de um mais um e você vê que, putz, tem um mercado que ele realmente é crescente, tem um problema, comecei a pesquisar mais, comecei a ver como que as pessoas faziam para consertar computador, para consertar celular, e comecei a pesquisar, 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 e eu cheguei à conclusão que o pessoal da geração X em diante, eles tinham uma dificuldade muito grande. Então, por exemplo, quando eu fui fazer uma pesquisa, eu descobri que as pessoas, elas tinham que ir nas ruas, deixar o carro no estacionamento, sair em várias lojas, deixar o computador, pedir orçamento. Você não sabia se o cara era de confiança ou não, se ele ia mexer nas suas coisas ou não. Era um baita de um trabalho. E, na época, só tinha uma opção de marketplace, só que ele funcionava como um leilão de preço. Então, você só Isso é apontava seu problema. 2014, 15, né? Por aí. 2014, E isso era lá por... grande boom de marketplaces no Brasil. Entram de vários nichos, de Foi, dog walker, de faxina, e de várias coisas. Eu lembro, eram da turma do Acceleratech, que era uma incubadora, é, que vocês também foram acelerados. E era, acho, os primeiros anos, começo de uma década de crescimento lá, em volta disso. foi bons tempos, inclusive, né, Mike? Eu acho que Sim, foi meio que começo do empreendedorismo no Brasil, né? Apesar do Brasil já tá desde 2006, 2008 já com startups nascendo, eu acho que começou a dar um boom muito forte em 2012 em diante, assim. 100%. Marketplaces também, 12, 13. 100%. Mas assim, foi coincidência, né? Eu nunca peguei, planejei e falei, vou abrir um marketplace. Eu simplesmente vi uma oportunidade, né? E a ideia Tu era muito estava simples, lá, né? uma pessoa querendo fazer algo, olhando o que está acontecendo no país, vários trends e coisas que as pessoas estão acostumadas a começar a usar e tecnologia estava permitindo. Então, o timing de criar algo assim era boa, Tava. né? Era um timing bom, eu só não sabia se o timing do mercado era bom, mas eu sabia que o timing de construir uma empresa era bom. Estava em alta, Perfeito. várias aceleradoras surgindo, né, Isso. startups, uma coisa Total. super cool. E então, assim, quando surgiu essa ideia, eu não sou um desenvolvedor, eu sou formado em relações internacionais. E assim, eu tenho uma dificuldade muito grande de estudar, acho que mais uma decepção para a lista do meu pai, né? Mas eu sempre trancava a faculdade, porque eu sempre arranjava uma desculpa para falar assim, eu vou trancar a faculdade. E quando eu tive a ideia da Encontro Nerd, eu falei assim, cara, vou trancar a faculdade e vou me dedicar para esse projeto, né? Acho que foi a terceira vez que eu tranquei a faculdade na época. E quando eu comecei a estudar, o que eu fiz? Eu pensei, cara, como que eu posso vender, pôr para vender um produto se eu não tenho um produto e eu mal sei a minha ideia? Então, qual que foi a maneira mais fácil? Eu comecei a pesquisar na E tu internet não como eu tinha um podia. cofundador na época, né? Não, Isso dificultava não. muito. Dificultava porque assim, ó, eu não tinha cofundador, eu não tinha capital, né? Eu tinha o quê? 26 anos trabalhando no Ebanks e assim, eu estava no início da minha carreira profissional, então eu não tinha basicamente nada. Mas eu tinha uma vontade muito grande de fazer acontecer, e eu acho que isso é o mais importante de tudo. E na época, o que me permitiu dar o primeiro passo foi eu ter descoberto os templates de blog, né? Você vê o WordPress, por exemplo, você compra um template de Sim, era WordPress na bem o internet por tempo de $20. WordPress. Tava, tipo, É, bem no ápice. Wix começou a perder muito, o WordPress estava indo. Agora temos ainda mais, mas o WordPress era já bem para leigos, né? e assim, o WordPress, ele, pô, eu não sei o número exato, vou chutar, mas eu acho que pelo menos uns 20% da internet inteira hoje usa o WordPress, porque ele é uma ferramenta simples, né? Ele é Sim, simples, é bonito e ele tem um monte de plugins que você só um pluga ali e já monte. consegue cobrar, enviar, né, logística, etc. E hoje tem E na tanta vídeo época, explicando como fazer algo, que sim, realmente... e realmente o que a gente falou no começo, né? Acho que o Aham, acesso da internet hoje e essa disseminação de informação permite a gente realmente, literalmente, cocriar qualquer coisa que é possível que alguém já fez e tem algum tutorial na internet dizendo perfeito. como fazer, sabe? Aham. Mas, assim, a minha ideia foi essa. Basicamente, eu comprei esse template, na época eu gastei uns $20 e passei cerca de um mês vendo vídeo depois do meu expediente, claro, né? No YouTube de como montar um site em WordPress. E foi lá que eu construí minha tese, né? A ideia do Encontro Nerd, que era basicamente um e-commerce onde as pessoas colocavam sintomas
de serviços de TI no computador. O que são os sintomas? De vez eu pegar um nome técnico, né, formatação de computador com backup, né, que talvez a minha avó ou minha mãe não entendesse o que é, eu coloquei sintomas, né? Meu computador está muito lento, é R$ 100 para resolver. Minha internet fica caindo, R$ 80 para resolver. E essa foi minha primeira tese de validação do produto. E aí comecei a divulgar entre grupos no Facebook, amigos, e aí começou a nascer o negócio, digamos, da Encontro Nerd. Foi uma época bem interessante, assim, aprendi Interessante, muito. você Assim. focou muito na solução e não na problema, né? Você falou, ó, as pessoas não sabem que precisam, mas sabem que está acontecendo e começou a atender eles no forma Lego e também uma plataforma bem simples para começar a ver se tu consegue entender bem os dores, a língua da fala do dor da cliente e atender eles um formato. Eu vi também. Lembro que tu estava liderando todos os nerds pelo Excel no back-end. Era muito manual tudo, conectando A com B para fazer os jobs. Lembra disso? Mas, na verdade, até hoje a gente ainda faz coisas parecidas na mão. Perfeito. Mas eu acho que o mais importante é assim, Mike, quando eu fundei minha primeira empresa, eu fiz tudo o que eu fiz nessa primeira empresa ao contrário, né? O que eu fiz nessa primeira empresa? Eu passei um tempão estudando o mercado, passei tempão estudando problema, um tempão estudando solução, criando BP, e eu descobri que, na verdade, tudo isso só para de pé se realmente você resolver um problema e aquele problema for um problema latente para muita gente. Então, não adianta nada passar um tempão planejando, estudando, sem realmente ver se que a minha solução resolve um problema. Às vezes, pode ser só uma impressão minha, que talvez possa resolver um problema para um par de e nós empreendedores sempre fazemos assim, porque isso é muito importante, esse é problema, todo mundo tem. E, aliás, eu acho que deveria ter uma solução assim, e tem muito foco nisso. Correto. E por isso que eu preferia fazer tudo o oposto. Assim, de vez eu estudar, eu falei, cara, vou para a prática. E o que eu posso fazer na prática que desde o primeiro dia vai me trazer respostas e vai me ajudar a enxergar se eu estou me fazendo as perguntas tipo, fazer certas. validação já, dia 1. Exatamente. Perfeito. E o que é o dia 1? É vender. E eu acho que essa é a maior lição que eu aprendi desde o primeiro dia com qualquer empresa. Assim. Se você monta uma startup e vender te responde todas as perguntas se seu negócio está num bom timing, se seu negócio faz sentido, se você resolve um problema. Sim. Então, como que eu poderia vender se eu não sou um programador e se eu queria fazer um Uber de informática? Cara, fazer tudo na mão, colocar um site bonito, a pessoa compra, como se estivesse comprando um site maravilhoso, mas na verdade era um site de $30, onde eu recebia tudo por e-mail, pegava um Excel, WhatsApp e fazia tudo acontecer por trás dos bastidores na mão mesmo. E olha só, quer saber uma curiosidade, Mike? Fiz isso até 3,5 milhões de faturamento na empresa. Ou seja, tudo que a gente vendeu de 0 a 3 milhões de faturamento foi usando várias ferramentas que não requerem desenvolvimento. Ou seja, Excel, WhatsApp, e aí a criatividade... Força bruta, fazendo manual, se virando. Perfeito. É óbvio que, assim, muita coisa no caminho você descobre que dá para automatizar usando coisas terceiras. E algumas outras você vai ter que fazer eventualmente dentro de casa. Mas com o tempo e fazendo repetitivamente muitas vezes esse processo, você começa a ver com muito mais clareza aonde que está os reais problemas de escalar uma empresa. Então, assim, do 0 a 1 milhão, por exemplo, eu consegui escalar a empresa com 4 pessoas, sem ferramenta, sem automação nem nada, porque no final das contas o que eu precisava fazer era um Excel e um WhatsApp, eu precisava conectar técnicos com pessoas. Perfeito. Com pessoas. Acabou, era só isso, esse era meu dia e noite, assim, técnicos e pessoas. Com o tempo, começou a crescer, começou a técnico, pessoas, cobranças, técnico, pessoas, nota fiscal, blá, blá, blá. E aí, quando você isso é bom para todo tipo de empresa, não necessariamente uma empresa de tech, pode ser até uma padaria, e-commerce, marketing digital, antes de investir em infraestrutura, que pode ser escritório, ou pode ser, sei lá, criação do mais cara marca, do agência mais cara, pode fazer jeito mais enxuta, entendendo o mercado, fazendo apostas pequenas, antes que tu escala o business, investir um monte para customizar tudo e perder eventualmente muito dinheiro se no final tu desvalida certas coisas. Acho isso muito bom saber. Eu acho que o mais importante é as pessoas entenderem que, assim, soluções para problemas de uma companhia tem bilhões de soluções. Você acha soluções em qualquer língua do país.
Mas o problema é que tudo custa dinheiro. Então, assim, para você realmente ver se antes de você investir capital, aquilo lá faz sentido, você tem que fazer isso na mão. Você tem que fazer isso na Perfeito. mão, uma, duas, 10, 30. E aí, quando você vê que você está fazendo isso 100 vezes na mão, aí você para e pensa, pô, será que esse tempo que eu gasto hoje, sei lá, 5 dias por mês, que me custa hoje X reais, será que não vale a pena talvez eu terceirizar? E aí você já tem uma noção do tempo que você investe e o custo das ferramentas. E aí fica muito mais fácil de você ponderar se faz sentido você investir naquela ferramenta ou não, né? Então é importante, e sem contar que você aprende. Às vezes você está fazendo um processo e de repente você já está pensando em milhões, já quer implementar a ferramenta e tudo mais, e às vezes aquele processo nem é o processo certo, às vezes você está fazendo um Perfeito. processo errado, mas você nem sabia que existiam outros processos. Então, para você aprender que existem outros processos, você precisa fazer ele várias vezes, porque te faz pensar fora da caixa, entendeu? Faz É sentido. importante. Tu tá parecendo super sábio com validação, né? Acho isso onde nós empreendedores pecamos mais. Mas tu também tive algumas aprendizagens. Vamos voltar um pouquinho e Claro. pensa sobre a primeira startup, sorteio do mês, o Atino e o Nerd. Onde tu falhou, tu acha, três grandes aprendizagens que tu tive lá, que depois tu melhorou, de repente com tecnologia? Nos conta um pouco onde não deu certo e tu mudou drasticamente Tá. depois. A minha primeira startup era um marketplace de jogos da Mega Sena. Assim, é uma startup que na época você não podia apostar online, não tinha muita aposta online. Então, a minha ideia era com que as pessoas apostassem na minha plataforma, numa cartela, e na época estava na moda aqueles ecobikes, eu não sei se você lembra que era todo mundo de bicicleta, né? Delivery, era logística de bicicleta. Ah, E em Curitiba era muito forte essa ecobike. Então, o que era a minha ideia? A pessoa apostava, o meu jogo caía numa casa lotérica que ficava mais próxima do endereço do cliente, e aí passava um cara de bike, pegava um envelope com os jogos e levava para a pessoa. Aí, né, óbvio, os espectadores aqui assistindo vão falar, pô, mas tem 1 milhão de dúvidas, e como você vai garantir que o cara não roubar? Enfim, problemas passados, né? Hoje em dia não existe mais isso, é tudo online, tudo mais prático, mas na época era um claro. problema, e eu sempre via filas e filas nas casas lotéricas, eu pensava, pô, o pessoal deve ficar infeliz, né? Ficar nessa fila 2 horas para fazer uma aposta na Mega Sena. Mas aonde foram os meus erros? Eu peguei toda a minha grana, na época eu tinha uns 24 anos, 23, e eu peguei tudo e fui numa agência de marketing e falei, olha, tá aqui meu plano de negócio, eu quero um site que faz isso, tá aqui todo o meu dinheiro. E acho que o meu primeiro Uau. grande erro foi Você é ter... corajoso, hein? Foi corajoso burro, é uma linha muito tênue, né? Ah, mas fez Mas uma eu... aprendizagem. Acho que tu pagou o curso do MBA lá, tu aprendeu um monte. Na época foi 1 ano e meio de economia que eu tinha feito ali, Uau, mas tudo bem, eu acho que a gente é jovem, a gente tem que errar mesmo, e eu perfeito. tive muita sorte de estar morando com meus pais também, então, no pior dos Tu cenários, gerenciou um pouco o risco, porém, isso é muito importante. eu não tinha filhos, não estava casado, então eu podia me dar esse luxo de arriscar. E eu acho que o meu aprendizado foi assim, eu vi uma oportunidade e eu peguei e simplesmente investi tudo para construir um produto, porque eu não sou desenvolvedor, né? Investi Perfeito. tudo, trouxe um sócio que era um amigo de faculdade e tudo mais, e aí cometi várias falhas, né? Putz, fiz um produto que eu não estudei quais eram as funcionalidades que realmente fazia sentido ou não fazia ter, então eu gastei muito dinheiro à toa. Eu não pesquisei muito bem o meu mercado, por exemplo, de vez eu ia conversar com as pessoas na fila para entender se elas estavam felizes ou infelizes, eu tirei uma hipótese de que elas estavam infelizes, e olha o que eu descobri. Eu Sim, tu descobri podia que as ter pessoas. ido lá, né, na fila, Aham, falar com eles, pô, se estaria aqui, tu faria um teste, amanhã ou semana que vem, em vez de estar aqui, posso levar para sua casa, tu me avisa cara, não por fiz nada disso. e-mail. Foi, foi tudo no chutômetro, assim, né? Eu acho que foi um pouco da Chutômetro, isso amei, empolgação, essa assim, palavra do né? mês para mim agora. No chutômetro. Chutômetro. E assim, a minha ideia era simples, né? Na minha cabeça eu pensei, pô, vou resolver um problema. E aí eu descobri que o Pedrinho que vai na lotérica jogar na Mega Sena, ele gosta, entendeu? Ele gosta de sair de casa, fumar um cigarrinho, passear com o cachorro, sabe? Dar um ar de Nossa, então casa e era jogar na tipo Mega parte da Sena. rotina dele e dela fazer isso. Era parte. E se Nossa. não era parte, ele já estava acostumado. Então, e assim outras coisas simples, porque, por exemplo, as pessoas que jogam na Mega Sena são pessoas de outras gerações um pouco mais velhas, né? Aham. E
eu descobri que essas pessoas, na época, tinham receio de comprar na internet. Então, olha só como as coisas não casam, entendeu? O cara gostava de uma Mega Então, Sena, ele não queria passar o cartão de crédito na internet. E aí, quando você junta todos esses fatores, é um grande erro, né? Mas é um grande aprendizado, né? Então, se eu pudesse resumir em 3 grandes aprendizados, eu diria que o primeiro foi assim, eu não fiz uma pesquisa muito sólida de mercado, e eu acho que perfeito. eu poderia ter feito melhor esse trabalho. A segunda que eu aprendi foi, assim, acho que foi a mais importante, não investir num produto, não sair construindo alguma coisa que você não tem certeza se é aquilo lá que seu público quer ou seu Então, cliente realmente acha os precisa. primeiros clientes, tenta fazer tudo manual, ver se o produto Manual, rola. Isso, de novo, desde um padaria, restaurante, até algo mais complexo. Muito importante encontrar seus primeiros clientes e validar a ideia, né? com certeza. E eu queria muito ter feito isso na época, talvez não tivesse passado por tudo que eu passei. E eu acho que o terceiro aprendizado realmente era entender o que os meus clientes queriam, né? Sim. É, porque, na verdade, eu tinha uma hipótese, né? Mas eu não cheguei a entender o que eles queriam. E se eu tivesse feito esse exercício, talvez fazendo um MVP, construindo uma coisinha, tentando vender, 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 eu ia começar a ter um termômetro se os clientes realmente precisavam daquilo, não precisavam, quais eram os receios. Mas eu fiz o produto antes de vender, achando que eu simplesmente ia construir um produto que as pessoas iam vir, iam comprar, Sim. e não foi o que aconteceu, né? Então, fica esse grande aprendizado aí. Mas no Dell Nerd eu corrigi tudo isso, né? Que nem eu comentei, me foquei em lançar um produto, gastei US$ 40 algumas horas ali, já fui para o mercado vender, vender, vender e já fui trazendo as respostas e as perguntas automaticamente, né? Sim. Vender resolve qualquer problema, Mike. Acho que essa é a grande dica, assim. Eu recebo muita pergunta de gente assim, mas como que eu vou vender? Eu tenho uma ideia de uma startup, como que eu vou fazer? Cara, assim, sempre tem algum jeito de fazer na mão, sempre tem algum jeito de você Ou testar. E pelo se menos não ter for, algum interesse de compra. Eles investam algo em ter isso. Deixa no e-mail, deixa um número com você, preenche num formulário, algo. Pode ser que certas coisas é impossível vender a experiência inteira, mas verdade. apresentar a eles, de certa forma, onde eles deixam algo com você, pode até ser R$ 2 que eles pré-pagam num produto muito mais caro, mas eles fizeram algo proativo, já pode ser uma validação. Acho que o Tesla fez isso muito bem, eles pré-venderam nas Verdade. Teslas, todo mundo deixou lá US$ 1.000, acho que o carro custava 30 mil, então as pessoas deixavam 1.000, isso mostrou para eles, nossa, olha quantas pessoas vão querer esse carro. E como É temos verdade. backlog. Porque lá é meio difícil eu vender um carro, eu tenho uma ideia de carro, eu vou vender alguns carros sem ter a fábrica, então realmente tem que ser criativo. Mas tem jeitos de É, fazer. Você tem tem. Eu acho que algumas essa. indicações de tecnologia, desculpa te cortar, de Não, que validar isso. ideias, ter um site, um landing, zap? Como tu usa Claro. tecnologia para validar Bom, produtos, features, ideias? eu sou um empreendedor que o pessoal chama de tech savvy, né? Eu gosto muito de tecnologia como um todo. Então Ah, tu eu ama? pesquiso. Sim, tu Eu sempre me amo. Eu mostra acho coisas que novas. Última vez falamos, deixa eu te mostrar uma coisa que eu automatizei nos contratos, era sensacional. Tu sempre tive essa curiosidade que eu é, acho muito eu, saudável. eu gosto muito, eu gosto muito. É um hobby, na verdade, para mim. Eu faço isso mais por prazer do que por qualquer coisa. Nossa, ótimo. Mas eu acho que assim, olha. A maioria das startups que eu conheço, a maioria eu vou chutar, tá? 60% das startups que hoje eu ajudo, que eu dou mentoria, que eu trabalho próximo, são de serviço. E o Brasil, grande parte do movimento, né, do PIB, é de serviço. Então, se você vai Sim, empreender no segmento de serviço, tem uma grande oportunidade de você validar o serviço antes de ter tecnologia, porque tecnologia só é um meio, ela perfeito, não é um fim. Então, aí você essa minha resposta já tem de 60% do público. Tipo, cara, vai, faz o serviço perfeito, várias vezes, aprende a fazer, entende o processo, entende a cadeia de valor que você gera para o cliente, aí depois você pensa em tecnologia. Agora, produto, que nem você comentou do carro, eu acho que o ponto que você pôs é o melhor caminho mesmo, é validar através de captação de pessoas interessadas. Então, tem muita ferramenta hoje para você fazer landing page, por exemplo, onde você põe o que você acredita que é a proposta de valor do seu proposta produto, de né? valor, sessões, etc. Exato, É. E aí você põe lá e começa a divulgar para as pessoas conhecerem, sabe? E tem várias formas de se divulgar hoje perfeito. barato. Você pode, inclusive, pegar, por exemplo, R$ 100,
por semana e pôr em Facebook, em Instagram, em várias redes sociais, pequenas quantias, mas você vai testando, né? Você testa, R$ 100 com homens de 25 a 35 anos que gostam de futebol, R$ 100 com mulheres de 25 a 42 que gostam de Perfeito. carro. E você fica testando, fazendo esses testes, você vai ver, olha, esses R$ 100 converteu em 3 pessoas que querem saber mais do produto. Ó, esses R$ 100 com um grupo de mulheres converteu. Então, dá para ir testando muita coisa antes de você lançar um produto. Porque depois, quando você lança, vamos supor que você tem uma lista de espera de 1.000 pessoas e você falou, putz, talvez faz sentido eu investir e fazer um protótipo desse produto. E aí você vai lá, faz, cara, você já tem 1.000 possíveis compradores para o seu produto. E aí, vou além, você pode, inclusive, fazer que nem a Tesla fez. Tipo, olha, gente, para você ter acesso ao meu produto, você tem que pagar aqui R$ 1.000 antecipadamente, que é mais ou menos o modelo do Kickstarter, né, que eles fazem lá fora. Então, verdade. Aliás, isso também é um excelente jeito de validar coisas. Pré-vender no site de crowdfunding, que é as pessoas que pagaram recebem o produto por um desconto. Depende sem margem para o produtor ou qualquer forma. Tem que ser criativo, Mike. Tem que ser criativo. Hoje você consegue construir qualquer negócio digital, bom, qualquer não, mas você consegue construir muitos negócios digitais sem realmente precisar fazer um investimento, né? Porque existe um clichê no mercado hoje que é, mas eu não tenho a ideia perfeita, eu não tive aquele raio que me atingiu com a ideia de 1 milhão. Isso não é verdade. Você não precisa de uma ideia de 1 milhão, você precisa dar o primeiro passo. O primeiro passo é você pegar um projeto que você acredita, que pode ter dezenas de pessoas fazendo a mesma coisa, não tem problema. Mas você pode pegar, põe na internet, testa, avalia. Boa execução, ruim ideia ainda pode ser algo, mas boa ideia com ruim execução, invariavelmente acaba em nada. Nada acontece. E não só isso, às vezes você tem uma ideia ruim com uma execução boa, mas você vai executando e aí você começa a ter outras ideias em cima da ideia ruim que se torna uma ideia boa. Então... Exatamente. E tu melhora, tu valida. Vocês também mudaram no modelo de negócio, aos poucos, refinaram, né? Isso é totalmente natural. E você me perguntou se eu podia sugerir algumas coisas, né? Eu adoraria, Mike, sugerir algumas coisas. Eu acho que assim, olha, o que eu aprendi construindo uma empresa que faturou 3 milhões sem tecnologia, que hoje existem várias ferramentas, tanto brasileiras como americanas, de graça, inclusive, que você consegue fazer integrações. Então, acho que o raciocínio que eu deixo de reflexão aqui é, basicamente, tudo que você consegue fazer no Excel, né? Você põe no Excel junto com um site, por exemplo. Existe uma ferramenta que eu sou apaixonado, que ela tem a versão brasileira e americana. A brasileira se chama Pluga, né? E depois eu posso passar a lista para os nomes. Isso é muito bom, sim. E a americana se chama Zapier. Essas duas ferramentas, ela basicamente é uma ferramenta assim, que se você fizer isso, então acontece isso. Essa é a lógica. Então, você põe um gatilho no seu site, por exemplo, numa landing page, né? Você põe assim, que se alguém se cadastrar nesse e-mail, então eu quero que essa pessoa caia, por exemplo, numa planilha de Excel. Aí você pode criar uma segunda lógica. Se essa pessoa cair na minha planilha de Excel, eu quero então mandar um WhatsApp para ela. Olha só isso, você conseguiu construir uma cadeia de um site que você pagou, sei lá, $5 para pôr online. Esse Zapier, acho que até sem automações é de graça. Então, a pessoa se cadastrou no site, caiu no Excel, onde você faz o controle de quem tem interesse ou quem comprou, qualquer coisa do gênero, e você ainda consegue criar automações desse Excel para criar uma comunicação de ida e vinda. E assim, eu estou dando um exemplo bem banal, né? Dá para fazer muita coisa. Por exemplo, te dou um exemplo na prática do que eu uso o Zapier hoje. Todo o meu processo de venda hoje, ele é interligado no Zapier. Então, uma pessoa, ela faz A gente também usa tudo pós-venda, tudo jornada de compra, para ajudar todo mundo a estar alertado, todas as coisas acontecem, sem a gente precisa ter pessoas lá esperando para algo acontecer, para acionar a próxima atividade. Porque o cliente quer rapidez. Onde o cliente quer humanos é no atendimento se tem problema. O resto, ninguém quer humanos sendo lentos atrás da cena. E assim, a gente está num novo momento, né, Mike? Assim, o Covid veio e ele mudou a forma com que a gente trabalha e a forma com que a gente interage com outras pessoas. Então, provavelmente, o ouvinte que está escutando a gente agora está em casa, trabalhando de casa. E a tendência é que, se a gente não tiver essas integrações e que não são difíceis de fazer, às vezes a comunicação ela se perde no caminho e a experiência se torna ruim para o cliente, para o colaborador da empresa.
E eles não valorizam, porque é lento, porque a pessoa não estava lá, mas não, mas eu quero automático. A esperança de todo mundo é mais e mais velocidade, né? E isso é interessante, Exatamente. porque a gente fala de tecnologia e todo mundo já pensa, nossa, mas tecnologia tem que ser desenvolvedor, tem que ser estudado 10, 20 anos, ciência de computação, não sei o que é para fazer, mas o ponto é, tecnologia hoje não é deep technology, não é rocket science, é ciência de fússil, não sei como, foguete, como falar isso em português. Então, todos nós, empreendedores, a gente consegue utilizar a tecnologia para melhorar a gestão, fluxo, jornada de cliente, para validação de ideia, sem precisar nem contratar ninguém Até para para isso. faturar. Às vezes, para faturar, você põe uma landing page, você cobra R$1.000 para a pessoa fazer parte do protótipo, você usa, por exemplo, o Pluga, que eu te comentei, e você pluga ele com um PagSeguro. Então, a pessoa vai lá, se cadastra, já recebe um boleto do PagSeguro instantaneamente. Às vezes, você está ali parado no sofá, você botou uma landing page lá, você está assistindo Netflix, de repente você vê, você caiu R$1.000 na sua conta de uma pessoa interessada na sua solução. E você automatizou isso sem custo. Então, acho que Mas, então, entendemos, é fácil, é possível fazer, mas onde começar? Adoraria automatizar tudo possível. Como escolher? Pagamento, pós-entrega, pré-entrega, algum outro processo, algum chamada, algum ticket, algum não sei o quê? Onde começar? Eu acho que, assim, depende do estágio de cada empresa, mas a lógica é simples. Você tem que automatizar o processo que você vê que você mais faz repetidamente dentro da companhia. Então, quando você vê, por exemplo, assim, você pega uma franquia de inglês, tem 15 pessoas. Essas pessoas, elas estavam trabalhando numa escola offline e plugaram numa escola online. E aí o pessoal está se batendo, pensando, putz, como que a gente se comunica, como cria as coisas. Então, eu acho que a partir do momento, como dono da empresa, você olha a sua estrutura e você vê que a pessoa que comprou o curso de inglês, ela passa por um processo, né? Ela passa por uma pessoa que mandou a cobrança, passa por uma professora que faz uma triagem, essa pessoa passa por um fluxo, certo? Quando você olha esse fluxo e você vê que existe uma atividade, por exemplo, enviou a cobrança, e é uma atividade muito repetitiva, aí tem uma oportunidade de automatização. E eu acho que esse é o primeiro passo, assim, é você identificar o que é muito repetitivo, que te faz, às vezes, perder o tempo com uma atividade braçal, né? Ficar enviando boleto é uma atividade braçal, que você pode automatizar. Ou emitir notas fiscais, eventualmente, depois que tu tem muitos clientes. Fazer pagamentos, por exemplo, mandar ou até avisar que eu recebi sua solicitação, porque isso é uma das primeiras coisas que os clientes vão esperar. Eu pedi algo de você e não recebi nenhuma comprovante que você vai responder quando, e já começa uma experiência ruim de cliente, mas se tu tem milhares de forms mandadas, é impossível responder. Mas um auto-e-mail... Não, olha só, né? Cara, assim, se você hoje, vou contar uma experiência rápida, recente, mas eu fui trocar o piso da minha casa, entrei em contato com 10 lojas para fazer orçamento de piso. 2 me responderam. Se a pessoa tivesse criado uma automatização simplesmente para falar assim, recebi seu contato, entraremos em contato nas próximas 24 horas. Mas nem isso, você entra em contato, você não recebe nenhuma resposta nem nada, você cai num limbo, entendeu? E isso passa. E já começa a experiência ruim. Eles não são customer-centric, eles não focam na experiência do cliente. Eles pensam no lado deles e não, que eu vou pensar, eu estou nervoso, porque não sei se mandou de novo, quanto tempo eu esperar? Eu já vou começar a ficar me obrigando, cadê não sei o que? E olha só, eu acho que assim, além dessa instância de automatização, tem outras instâncias que não precisam de automatização. Por exemplo, tem uma ferramenta chamada Loom, né? E essa Loom é uma ferramenta de gravar a sua tela. Isso, a gente usa também. É super bom. Você, por exemplo, assim, você é uma pessoa que você tem muito prestador de serviço, você contrata muito autônomo. Em vez de você ficar explicando a mesma coisa para as pessoas todas as vezes, cara, grava a tela, grava o processo, grava você fazendo. E aí você manda um vídeo resolver o seu problema, entendeu? Então, mais uma ferramenta. Ou, por exemplo, eu vejo muita empresa hoje em dia que ela me fala assim, eu estou online, mas meu time está perdido, eu não sei como organizar as informações, tá todo mundo, né? Você pega, por exemplo, que nem a minha empresa, uma empresa que a gente faturou 3 milhões
sem ferramenta. Então, você imagina que a informação é muito importante. Então, quando você tem uma equipe de 10 pessoas faturando 3 milhões, você precisa ter uma comunicação que flua. E aí, como que você cria essa comunicação quando você estava habituado a ficar num escritório, gritando, tipo, vendi, entrega lá. De repente, você está online, com todo mundo online. E aí vem uma ferramenta que eu sugiro, que a gente colocou na empresa, deu muito certo, que se chama Notion. E um Notion Também maravilhoso. usamos, amamos isso. É tipo, quem não conhece, tipo um Wikipedia para a organização, né? Então, várias páginas, muito fácil de editar, subir info. Então, se alguém tem uma dúvida, já vamos criar uma página para a próxima pessoa ler. Maravilhoso. Sem contar que você transforma as páginas em sites. Então, Exato. Você pega, por exemplo, você manda para um fornecedor, para um terceiro, algum conteúdo interno que você transformou num conteúdo externo. Perfeito. Então, vocês colaboram interno, não tem que ter um dev, é algo online, vira já uma página informativa, dá para fazer bonito e dá para colaborar e mostrar para terceiros. Até agora, com o advogado, estamos fazendo um novo contrato. A gente monta lá o projeto, tudo colaborativo interno e divide. A gente compartilha com outros e eles usam e não tem que ter tantas reuniões de alinhamento. Exatamente. E eu acho que, por fim, eu queria deixar mais uma que eu acho que é essencial para uma empresa com pelo menos mais de 3 pessoas, que se chama Miro, né? E o Miro é uma Nossa, a gente também usa, ridículo, nossa. É maravilhosa porque ela é muito colaborativa, ela permite que você explore ideias com um quadro branco, assim. Então, é tipo uma lousa com post-it, todo mundo mexendo junto, é um prazer usar. Exatamente. Então você pega, por exemplo, o exemplo da escola de inglês que eu citei. Você pega lá o empresário, foi para o modelo online, né? E aí você pega na prática. Na prática, o cara falou, bom, cara, tenho 15 pessoas trabalhando online, por onde eu começo? Pega o Miro e desenha primeiro passo o processo. Cara, como que você vende o curso? Aí você desenha o processo. Quando você desenha esse processo, você põe sua empresa inteira para olhar, todo mundo entende como funciona de 0 a 10 a sua empresa. 0 a 100, assim, né? Então, Miro já está online, todo mundo que entra depois, é só ler, autodidata, tranquilo. Contratei uma nova professora. Olha, professora, tá aqui como funciona a nossa franquia de inglês. Perfeito. O aluno começa aqui, ele tem que chegar até aqui, ele tem que ter essas experiências. Segundo passo, na prática, é pôr o Miro, o Notion. Você vai lá, põe o Notion, começa a criar um banco de dados, né? Então, o que é um banco de dados? É onde estão os documentos, onde estão as informações, o tipo de resposta que você tem que dar para os alunos, os feriados que tem nacionais, como que vai funcionar, como funciona, não sei o quê. E aí você começa a colocar lá, e sempre vão surgindo coisas, você vai pondo, mas você vai construindo, e o mais importante é começar. E, por fim, eu diria que entrariam as automações. Eu acho que as automações, elas entram numa etapa que o seu negócio tem que estar relativamente maduro. Onde tem muitas vezes algo acontecendo com regularidade que é importante para negócio, ou seja, vale a pena automatizar. E é possível, porque acho automação, até não tem uma inteligência artificial muito poderosa, temos que ter algo padronizado, que se repete muitas vezes, e tem claras regras de como funciona aí, gatilhos para ele começar e um output que queremos ter, né? Esses são alguns fatores para possibilitar a automação. Exatamente. É por aí, Mike. Mas eu acho que esse é um bom começo, sabe? E, de novo, cara, eu acho que o melhor modelo, assim, para você testar alguma coisa é fazendo na mão. É fazendo na mão e tentando sempre dar um passo para trás para você olhar o processo como um todo, aonde ele começa e aonde ele termina. E aí você vai lá, você começa a entender as coisas, mas é tudo um quebra-cabeça, assim, você só precisa ter a capacidade de dar um passo para trás para olhar qual que é a imagem que você quer construir do quebra-cabeça. Porque não adianta você começar a construir se você não sabe o que está construindo, entendeu? Sim. Então, eu acho que esse é o passo mais importante. E o resto, as coisas vão se conectando. E tem muito consultor também, Mike. Você pode achar na internet, tem vários sites, Fiverr, em próprios fóruns brasileiros. E são bons. Às vezes tem o receio de contratar alguém, sei lá, que não ajuda. Contrata barato, você vai lá, você contrata 1 hora, 2 horas, contrata um projeto pequeno, você vai gastar um investimento pequeno e você vai testando. E o boca a boca também é muito importante, assim, né? Você pega indicações de contatos, tende a vir pessoas um pouco mais qualificadas. Mas quando a gente fala de serviço, você tem que testar. Então você vai lá, contrata pouquinho, testa e vê se faz sentido ou não faz, sabe?
Ah, super concordo. E tem muitas, muitas plataformas, nem como a Pluga e Zapier, que ajudam. E já dá uma ideia, porque, se tu não sabe nem onde começar, eu entrei na Pluga primeiro, e revisaria com quem eles têm integração para tu entender quais ferramentas existem para uma empresa, para ver, nossa, essa coisa que eles integram é para aquela coisa, vendas, ou billing, ou colaboração no CRM, nem sabia, deixa eu usar essa plataforma, porque eu já sei que vai solucionar digitalizar algum processo, e já a Pluga está lá para começar a fazer a minha primeira automação sobre algo que digitalizei. E acho pode ser um bom jeito de alguém começar a se virar dentro desse mundo. Correto. Perfeito. E eu acho que assim, quando você começa a fuçar, você começa a ver muita coisa. É que nem você falou, né? Você fuçou lá, você viu que o Pluga liga outras ferramentas, começa a fuçar outras ferramentas. Então, assim, eu só acho que assim, uma dica que eu dou para quem está começando também é só para entender o que você precisa antes de sair pesquisando. Porque às vezes você faz que nem eu me empolguei, passei 5 anos pesquisando. Né? E se perde. Então, se perde assim, pesquisando tudo e... Perfeito. Muita opção, muita ferramenta, muita gente vendendo serviços, falando assim, eu crio produtos no code, eu faço tal coisa. Então, assim, é muito importante você saber aonde você está e para onde você quer ir. Eu acho que é importante fazer essa reflexão, por mais simples e às vezes cotidiana que seja essa reflexão, ela ajuda muito, porque senão você perde o foco com tanta opção que existe hoje na internet. Então, é uma dica que eu deixo para o pessoal também. E acho aqui tem uma coisa para a pessoa entender. Primeiro, pintar o processo de primeiro contato até entregar serviço para cliente, e lá tem que entender onde tem contatos que de repente dá para digitalizar, quais deles são a mesma coisa, com sistema padrão, né? E isso, repetitivo, esses possivelmente dá para automatizar, então, assim, mapear coisas, pontos de digitalização e pontos de automação, e começar a entender quais entregam mais valor para o cliente final e quais deles sugam mais meu tempo. Então, eu começaria lá, onde tem o maior dor em entregar bom serviço, e ver se alguma software, alguma tecnologia poderia digitalizar isso para deixar tudo mais claro, organizado, ou automatizar para tirar isso totalmente do seu colo e entregar um melhor serviço no final para o cliente. Esse seria o framework, né? Eu acho que quando a gente resume tudo que a gente conversou, esses seriam os primeiros passos, realmente. É a pessoa entender mesmo o business dela. E entender sentar e desenhar como que o cliente começa e termina o fluxo dele. Porque, no final das contas, é o que importa, é o cliente. Então, tudo tem que ser baseado no ponto de partida onde o cliente te conheceu, entrou em contato, até o momento que o cliente terminou a experiência com o seu produto ou serviço. E para isso, Miro, M-I-R-O, seria uma excelente ferramenta. Colaborar online, com post-its, desenhar fluxogramas. Bruno, se tu teria que dar uma dica hoje para um empreendedor para como melhorar seu negócio, como começar, ou como digitalizar algo, alguma dica de ouro, qual seria? Eu acho que uma dica de ouro, porque quando a gente fala de automatização, a gente está falando de vários clientes em vários patamares diferentes, né? Claro. Mas eu acho que se eu pudesse dar uma dica hoje, eu diria para ele se focar muito, acho que é o que eu comentei agora, muito na jornada do cliente. Então, perfeito. Porque eu acho que é o que mais marca o cliente, e a gente está num momento hoje da era do ser humano que ninguém gosta de esperar, entendeu? Tudo rápido, tudo online. Então, acho que se você tem uma oportunidade de, por exemplo, desde que o cliente manda um e-mail no seu site, você criar uma automação que responde ele já automaticamente, ou que uma automação que pegue o e-mail do cliente do seu site, te mande um WhatsApp para você não ficar vendo que às vezes cai no spam, às vezes você esqueceu de ver os e-mails, porque eu acho que tudo é focado na experiência do cliente. Então, perfeito. A minha dica é toda a experiência do cliente que ele tem com a sua empresa, em todos os momentos que ele tem um contato com você, existe uma oportunidade de automação, nem que seja de uma comunicação, para que o cliente não fique num limbo ou que ele tenha uma má impressão do seu negócio, às vezes por ficar esperando ou
por não ter uma resposta. E isso envolve tudo, não só comunicação, envolve cobrança. Às vezes o cliente quer pagar, ele tem que te cobrar, ele tem que te mandar um e-mail falando, pô, você não me mandou o boleto, sabe? Eu acho que isso é uma situação muito chata, né? Eu acho que toda a experiência do cliente, ela tem que ser mapeada e ela tem que ter uma automação. Se não tem uma automação, ela tem que ter um fluxo muito claro de idas e vindas, porque senão o cliente tem uma experiência ruim. A gente está num momento online que, cara, as pessoas não têm mais paciência. Acho que tem cada vez melhores serviços e a esperança é que temos bom atendimento, isso já vira básico. Acabou essas épocas, 10, 20 anos atrás, que tudo era terrível, tive que ligar um central e até tem vídeos de piadas de Porta dos Fundos, onde alguém estava ligando para cancelar um dos telecoms, não vou falar a marca, só para não ter briga, mas essas épocas acabaram. E hoje precisamos ser customer-centric, realmente olhar a perspectiva de cliente. Isso vai nos ajudar a ser uma melhor empresa e ajudará também a entender onde investir tempo em automatizar e digitalizar parte da operação, né? Muito boa dica. No final das contas é isso, né, Mike? Eu acho que é isso que a gente quer para os nossos negócios, né? Oferecer melhor experiência, ganhar mais dinheiro e crescer o negócio. E se você não quer crescer, não tem problema, mas ganhar mais dinheiro é sempre importante. Garantir que você que é um resultado de fazer bom no seu serviço ou pensar sobre o cliente e entregar resultado. Exatamente. Super concordo. Mike. Boa. Muito, muito obrigado, Bruno, mais uma vez, pelo seu tempo e até a próxima. Até a próxima, Mike. Obrigado. Obrigadão.